Fala pessoal, sou o Gente Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social, trazendo mais um vídeo para o canal e para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o porquê sentimos tanto medo de perder nas operações. E aí, você é desse jeito? Você é o tipo de pessoa que está lá analisando o gráfico, se acordou decidido ou decidida a operar, porque você é um trader, você já se entende como tal, mas aí chega na hora de apertar o botão você trava. Você fez toda a análise, tudo certinho, mas aí chega na hora você fica, mas será que vai? E se não for? Mas será que tá muito caro aqui? E se e fica no negócio do e se, né? Que inclusive é uma armadilha mental, esse negócio de e se. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. A intenção desse vídeo não é ficar muito grande, a gente só vai falar um pouquinho sobre como que o medo pode afetar você, por exemplo, né? E medo, ele é um sentimento que os seres humanos identificam ameaças e buscam formas de se proteger delas. Tá? Então não adianta você buscar uma forma de não sentir medo. Isso é impossível, você é um ser humano. Ah, mas eu conheço pessoas que não sentem medo. Mas antes das pessoas não sentirem medo de algo, elas tiveram que superar o medo. Entendeu? E você ter medo do mercado e ao mesmo tempo querendo ser trader não faz sentido algum. Né? Você tem que ter ciência de que o mercado ele é sim um ambiente, é uma incógnita o mercado. Você não sabe para onde ele vai. A gente aprende que existe LTA, existe LTB. Graças a Elliott, a Down, a gente sabe que existem movimentos de preço que são baseados em onda 1, 2, 3, 4, 5, ABC, reversão de tendência. A gente entende de padrões de candle. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está num ambiente onde ele não sabe muito bem como as coisas funcionam, ele cria padrões para que ele possa seguir isso, entendeu? Ele busca se encaixar naquele ambiente de alguma forma, né? Tanto que a previsibilidade do mercado ela se dá através dessas ferramentas que foram criadas ao longo do tempo, né? Fibonacci, padrões de candle de reversão de tendência, de continuação de tendência, indicadores e etc, né? Mas, ainda assim, com todas essas coisas que foram incluídas no mercado, a gente ainda entende que o mercado ele é imprevisível. Quem garante que o preço vai subir depois ele tocar naquela média móvel exponencial de 100 períodos? Quem te garante isso? Pode acontecer do preço romper o suporte, tanto o suporte quanto a média. Né? E você ficar com cara de tacho, não entendendo por que o preço fez aquilo. É porque o mercado ele é imprevisível, ele tem como essência imprevisibilidade. E no mercado as pessoas tendem a sentir medo, um medo muito maior, porque envolve a questão do dinheiro. E o dinheiro, a gente não planta dinheiro, né? A gente a gente não estala os dedos e brota dinheiro na nossa mão. A gente tem que trabalhar para conseguir dinheiro. A gente tem que se esforçar para conseguir dinheiro. E às vezes, a depender do seu trabalho pode ser muito estressante, ou pode ser muito chato, ou você já está querendo sair, não consegue sair por enquanto, e você fica ali naquele trabalho até onde você pode. E conseguir o dinheiro é uma coisa difícil, né? Seja você que trabalha de CLT ou seja você que trabalha como autônomo. É difícil ganhar dinheiro. Então, o nosso medo de errar, por exemplo, ele fica muito mais aguçado quando a gente entende que a fonte do nosso recurso, ela exige muito da gente. Muito do nossa... Existem trabalhos que deixam as pessoas esgotadas fisicamente, existem trabalhos que deixam as pessoas esgotadas mentalmente, né? Por exemplo, quem trabalha em escritório, ou quem trabalha até como home office, mas que tem um excesso de tarefas para fazer no dia a dia. O esgotamento mental é gigantesco, né? Então, a gente entende essas coisas e quando a gente está no mercado, a gente não pode ficar, na verdade, muito envolvido com isso. A gente não pode ficar misturando as coisas. É difícil ganhar dinheiro? É. Mas como trader e para alguém que quer se tornar profissional, você tem que saber separar as coisas. Mas, ainda assim, ele é um sentimento que é natural do ser humano. É difícil de você não sentir, isso é verdade. Então não adianta você buscar uma forma de não sentir medo. A não ser que você busque não sentir mais esse medo todo que você sente a respeito de alguma coisa. Né? Contudo, esse sentimento ele pode se transformar em um problema quando se torna uma crença limitante que incapacita e impede a ação. Que é aí que entra aquela questão de você estar na frente do gráfico, já ter analisado tudo, né? Você tem, por exemplo, um triângulo descendente na sua frente.
E teoricamente, triângulos descendentes, quando eles rompem suportes, você tem que pegar a extensão do primeiro movimento, você tem que pegar a extensão do triângulo, né, a inicial, a que fica na parte, no sentido vertical, né, e colocar como projeção se ele rompeu o suporte, teoricamente, porque se ele é um triângulo descendente, teoricamente os vendedores eles tendem a serem vitoriosos naquela disputa de sobe e desce dentro do triângulo, né? Diferente de um triângulo ascendente, né? Que ultimamente os triângulos ascendentes que eu tenho visto eles estão falhando miseravelmente. Os triângulos descendentes eles estão muito mais assertivos do que os ascendentes. Mas na lógica do triângulo ascendente você tem que acreditar que os compradores vão ganhar, né? A disputa com os vendedores. Então você já tem o conceito teórico na sua cabeça, você já tem um conceito de análise gráfica, mas por algum motivo, pelo medo que você sente de perder, você tem uma crença limitante. Pô, já analisei aqui, já fiz a projeção, mas será que vai até lá? Será que se eu vender aqui, o preço realmente vai buscar? Será que se... Será? Você fica num será, e aí quando você vai ver, você não fez nada. Talvez o movimento já foi, já aconteceu. E esse é o pior outro sentimento que você pode sentir, que é o sentimento do arrependimento. De você ter analisado o ativo, ele ter ido para a direção que você acreditava que ele foi, mas você não fez nada. Você só ficou lá olhando para a tela, falando se ia ou se não ia. E, grosso modo, um trader não pode ser desse jeito. Ele tem que ser objetivo. Independente do que vá acontecer, você tem que ter uma análise e operar de acordo com que a análise que você fez está dizendo. Se a análise está falando compra, é compra. Se ela está falando venda, é venda. Mas o medo, ele pode fazer, se você deixar se dominar pelo medo, que é muito difícil de, pelo menos para quem está começando, controlar isso, tá? Não é fácil, como parece que é, não é simplesmente apertar um botãozinho, né? Tanto que tem muita gente que não é trader e gosta de falar muito, né? Ah, nossa, mas o seu trabalho é só apertar um botão. Mas elas não entendem o que significa apertar o botão, né? Mas falar é muito fácil. E se você deixar se consumir pelo medo, além da crença limitante que você vai estar desenvolvendo, você vai ficar incapacitado para executar a ação de operação. E isso pode prejudicar bastante, né? Então já entendemos que o medo é uma coisa natural do ser humano e as consequências que ele pode ter, né? O medo de perder, ele faz com que uma pessoa deixe de desfrutar o aqui e o agora em sua plenitude. No caso de um trader, você desfrutar do seu aqui e agora seria você fazer uso da sua estratégia, mas na alta performance dela, entendeu? Pois os seus pensamentos estão sempre tomados pela insegurança em relação ao futuro. E não é justamente isso que você sente quando você está operando? Quando você está analisando ali um ativo, você não fica preocupado se o ativo ele vai subir, se ele vai cair de fato. Você não pode se deixar levar por esses pensamentos. Você vai pensar isso. É impossível você não pensar, você vai pensar, tá? Mas você não pode se deixar consumir por isso. O que vai acontecer no futuro, cara, não importa. Porque se você tem que pensar desse jeito, não importa o que vai acontecer no futuro. O que importa é que eu tenho uma estratégia que eu já testei, uma estratégia que eu utilizo há algum tempo. Eu sei o que a estratégia pode me proporcionar no médio e longo prazo. Então eu vou usar ela aqui porque ela está me dando um sinal de entrada, então eu vou seguir a minha estratégia. É assim que você tem que pensar. Você tem que ser uma pessoa muito objetiva, principalmente quando você já tem uma estratégia. Você não pode se deixar levar pelo medo, porque senão você vai ficar procurando entrada onde não tem. E procurar entrada onde não tem pode ser horrível, porque o mercado pode ir no sentido contrário que você está analisando, e aí você toma um stop, aí você fica mal e toma outro stop, mais um stop, até você quebrar sua conta. Então você tem que ter controle, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, tem que esperar o movimento do mercado para que ele te dê os sinais de entrada ou de venda. Pode acontecer um falso rompimento, tanto de resistência quanto de suporte, LTA, LTB? Pode. Mas você tem que entender que isso é uma coisa que acontece no mercado. É por isso que existe o stop loss, para te proteger de imprevisibilidades. Porque se ficou muito nítido um rompimento de resistência, mas o mercado de repente fez um movimento contrário, você tem que lidar com isso. Esse é o ambiente de um trader, não tem para onde fugir, entendeu? Então você tem que utilizar as ferramentas que você tem, que no caso é o stop loss, que erroneamente muitas pessoas não usam, né? Mas mesmo com o stop ainda as pessoas sentem o medo de perder, né? E acabam tendo essa insegurança com relação ao futuro.
E quais são os possíveis motivos de você sentir medo? A gente separou alguns aqui e talvez você se identifique, tá? O primeiro é você ter pouco dinheiro em conta, né? É você ter tipo $100, $200 ou até menos que isso, $30, $50 e você acha que com isso você vai operar horrores, você vai fazer muito dinheiro. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, mas elas acreditam que com esses valores, mas é o que eu tenho, então tem que colocar lá. Não tem que colocar lá. O que você vai fazer com $50 na conta? 1% é geralmente o que as pessoas colocam como risco por trade. Geralmente é o que as pessoas colocam, 1% por trade. 1% de $50 é quanto? Você acha que vai dar para você montar uma posição com stop de 1%, com $50, com $100? Dá, mas isso vai atender os objetivos que você realmente quer no momento? Não, eu estou querendo fazer uma renda extra com o mercado todo mês, né? E você acha que com $50, $100 isso vai dar certo? Mas eu quero testar, eu quero testar meu psicológico. Se você quiser testar seu psicológico, você procura um psicólogo e não fique jogando dinheiro no mercado para ficar brincando, entendeu? Porque no mercado não é lugar para você ficar de terapia. Mercado são eventos econômicos que acontecem todos os dias, que é um lugar onde traders institucionais, bancos centrais movimentam o preço e não tem espaço para você ficar brincando de psicólogo ali dentro. Ali você tem que ser objetivo com o que você quer. Se você quer fazer testes da sua estratégia, existe uma coisa chamada conta demo. Você vai lá na conta demo, coloca o valor que você colocaria na conta real e opere. E teste ali sua estratégia. Mas conta demo é diferente. Eu sei que é diferente. Mas é muito melhor você testar a estratégia no lugar onde é específico para isso, que é na conta demo, do que você pegar um valor minúsculo e arriscar talvez uma estratégia que você acabou de conhecer, que você nem sabe se funciona. Tá? Então, o pouco dinheiro em conta, ele pode ser um dos motivos para você sentir medo de perder. Porque se você perde... Aliás, quando você vai pensar em abrir uma operação, você fica pensando, é muito pouco dinheiro. Se eu perder isso aqui, eu vou perder tudo. Né? Ainda mais dependendo do ativo que você estiver negociando. Se você estiver negociando um Libra-dólar da vida, um índice de alguma bolsa, um DAX, um S&P 500 até que é mais tranquilo, mas um DAX, enfim, por exemplo, isso pode prejudicar você. Ouro também, as pessoas, principalmente agora, estão procurando muito ouro para operar, por conta da liquidez e do momento de mercado. Mas, né, por conta do olho gordo, ganância, aí as pessoas acabam perdendo o pouco dinheiro que tem. Né? E só o fato de você ter pouco dinheiro na sua conta, isso pode te gerar ansiedade antes mesmo de operar. Então, antes de você apertar o botão para seguir qualquer estratégia, só o fato de você ter pouquíssimo dinheiro na sua conta vai fazer com que você sinta ansiedade. E aí você vai ter medo e ansiedade ao mesmo tempo. Você já imagina o resultado disso. Né? Então, procure não operar com com pouco dinheiro na conta. Tenha uma quantia... Pelo menos de 500, eu recomendaria para você começar entre 500 e $1.000. 500 e $1.000 para você começar a operar ainda com microlote, pouco alavancado, em ativos que não sejam tão caros de operar, tipo ouro, um pouco de Libra também. Libra é um pouco caro de operar, eu também não recomendaria você começar com isso. Procurar uns ativos mais baratinhos para você operar e operar com pouca alavancagem. Com microlote ainda, para você começar. Entre 500 e $1.000 eu acho que é um valor legal, porque dá para você fazer uma gestão interessante, entendeu? E principalmente para quem é day trader, tá? Day trader ou scalper trader. Para swing trade eu acho que $1.000 é mais recomendado, mas day trade eu acho que $500 é para você fazer umas operações legais, tá? Mas evite operar com pouco dinheiro, porque você vai sentir um medo constante e ansiedade também ao mesmo tempo. O segundo motivo é a operação voltar para o ponto de abertura e te deixar negativo. Isso gera medo em muitas pessoas, né? Porque acontece bastante, o mercado ele vai ao seu favor, tipo 50 pips, 70 pips, e de repente aconteceu alguma coisa que fez o preço voltar para o seu preço de abertura, mas tem muita gente que fecha a operação nessa hora. Às vezes é sensato a depender da região, né? Às vezes, se é um falso rompimento, é sensato você fechar a operação para evitar prejuízos maiores. Mas você tem que identificar que é um falso rompimento. Né? Agora, você só fechar porque está com medo de perder, aí já é uma coisa, uma consequência
dessa sensação de medo, desse sentimento de medo, tá? Então a operação voltar para o ponto de entrada e deixar no negativo também é uma coisa que as pessoas sentem, aliás, faz o medo aflorar dentro das pessoas, tá? Então se você quiser fechar alguma operação em uma situação assim, observe a região que o preço está. Se for numa região de resistência de suporte, pode ter sido um falso rompimento, né? Então você poderia estar operando a favor do rompimento, né? Só que o mercado ele fez um movimento contrário a ponto de mostrar para você um padrão de falso rompimento. Então ali, tecnicamente falando, é sensato você pensar em fechar a operação para evitar de tomar prejuízos maiores. Mas fora isso, já é você estar sendo movido pelo medo de perder mesmo. O terceiro motivo são operações muito alavancadas. Aquelas operações em ouro, aquelas operações, enfim, o ouro especificamente, né, que ele tem, principalmente quando ele está subindo, ele pode te proporcionar uma liquidez bem interessante, né, e um resultado de operação bem interessante também, ainda mais dependendo do lote que você opera. Mas tem gente que entra no mercado querendo levantar o dinheiro muito rápido. E aí tem, sei lá, $500 na conta e faz uma operação com lote com mini lote de 0.50, 0.70, até um lote standard, porque soca a conta de alavancagem para multiplicar o valor, né, que tem na conta. E aí opera alavancadíssimo, operando ativos caros, se expondo muito no mercado. Mas o problema é que não é todo mundo que tem capacidade para suportar isso, né? Então o resultado pode ser você sentir um medo gigantesco de perder porque você está operando muito alavancado. Você vai ficar olhando seu stop o tempo todo. Você vai falar, poxa, mas esse stop aqui está muito caro, esse stop aqui está me custando muito caro. Se essa operação for no negativo, esse stop vai sangrar. Então e aí você já começa a ficar com um sentimento de torcida. A operação ela tem que ir para o alvo, porque se eu tomar um prejuízo aqui vai doer bastante. Então, operações muito alavancadas também podem te proporcionar medo, então evite fazer também, tá? E o quarto motivo é tomar mais stops em fase ruim, né? Você já está numa fase ruim, que você já está numa sequência de perdas. E aí você sente medo de voltar a operar porque você não está aguentando mais tomar tanto stop. Você não aguenta mais olhar para a tela e ver lá stop, 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 stop. Você não aguenta mais ver o histórico e ver aquele negativo o tempo todo. E não sai daquilo. E quando você tenta recuperar o seu negativo, você até consegue. Fica no lucro por algum tempinho e depois volta para o negativo de novo. Eu sei o quanto isso é estressante, mas às vezes você tem que entender que a culpa não é sua. Às vezes pode ser também por conta de contexto de mercado. Por exemplo, no momento que esse vídeo foi postado, o mercado está um saco de operar. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo ao redor do mundo. Eles têm muitas incertezas a respeito das economias ao redor do mundo, como é que elas vão caminhar a partir de agora. Então é normal que o mercado ele fique chato de operar, entendeu? E chato significa você tomar muitos stops, ver muitos falsos sinais. Às vezes acontece também do mercado te dar umas trolladas, sabe? Você vê lá um padrão de candle de baixa, logo depois de uma tendência de alta fortíssima. E padrões de candle baixistas em tendências de alta, bem esticadas, eles são mais confiáveis, porque o padrão de candle é mais válido a depender da tendência que ele foi apresentado. Às vezes pode ver um padrão de candle baixista, mas o mercado continua subindo, né? E aí você viu lá um padrão de candle, fechou a operação, mas depois que você for olhar para o gráfico, o preço continuou subindo e você fala, putz, o mercado me mostrou isso daqui, mas agora ele está fazendo uma outra coisa. Então, em períodos assim, é até normal que muitas pessoas ou deixem de ter o lucro que estava esperando ou tomem muitos stops, porque realmente o mercado não está fácil para ninguém. Aliás, ele não fica fácil para ninguém nesses momentos, tá? Então, como resolver isso? Se você já se identificou com essas coisas que eu falei, eu já fui falando, né, o que você pode fazer, evitar de fazer algumas coisas, mas como resolver? Como sempre ressaltamos aqui e vamos repetir, saiba o que você está fazendo. Por mais monótono que isso seja, ficar repetindo isso para vocês o tempo todo, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. E saber o que vocês estão fazendo significa você testar a sua estratégia inúmeras vezes em conta demo, até sentir que é realmente confortável para você e que atende suas expectativas. Você tem que ter uma estratégia que você consiga abrir a operação sem ter a necessidade de ficar olhando para o gráfico o tempo todo. Se você olha para o gráfico boa parte do tempo porque você faz operações de day trade e quer acompanhar a sua operação durante o dia, ok, isso é uma coisa. Agora, você, por exemplo, ser uma pessoa que não é day trade, não é day trader, é swing trader, por exemplo, e fica olhando o gráfico o tempo inteiro,
sabe? A cada segundo, a cada minuto, melhor dizendo, ou a cada hora, cara, isso aí já é sinal que você é uma pessoa que está se deixando levar pelas suas emoções do mercado. Eu sei que é muito fácil de falar, você está sendo deixado, se deixando levar por emoções e tal. Eu sei que como é fácil falar isso. Eu já escutei muito isso e até hoje escuto porque eu sou trader, né? Mas não é fácil da gente controlar isso. Mas uma forma que eu encontrei, e aqui vai a minha dica para vocês, para amenizar isso, foi confiando na minha estratégia. Foi olhando vários cenários de mercado, como que a minha estratégia se comporta. Entendeu? E depois de inúmeros testes, de inúmeras vezes que a minha estratégia ela tem uma taxa de confiabilidade alta, e que pode apenas sofrer oscilações negativas em momentos ruins de mercado, eu passei a confiar mais no que eu estou fazendo, né? Tanto que no mês passado, mês de março, eu consegui na conta do Trader Tranquilão, né, que é um projeto que a gente tem aqui no canal, onde a gente faz operações com conta real, né? Eu consegui bater uma máxima de lucro acumulado de 16%, né, em um único mês, usando a minha estratégia. Então, eu consegui chegar nesse nível, mas a gente fechou o mês em 9,7%. Esse mês está mais complicado do que o mês passado, mas eu continuo confiando na minha estratégia porque foi a mesma estratégia que me deu aqueles 16% no mês passado. Então eu tenho que continuar acreditando nela porque eu criei essa estratégia. Eu sei como ela funciona, eu adaptei da minha melhor forma e eu posso confiar no que eu estou fazendo quando eu aperto o botão. Ok? Então busquem fazer isso também, testem a estratégia quantas vezes forem necessárias, que vocês vão ver que os resultados vão começar a aparecer no sentido emocional. Vocês vão sentir menos medo na hora de fazer as operações de vocês, beleza? E por fim, confie em você. Você tem que confiar em você, porque se você não confiar em você como trader, quem é que vai confiar? Ninguém. Né? Porque é você que aperta o botão, é você que abre a operação, é você que envia dinheiro para a corretora, então é você que tem que ter confiança naquilo que você está fazendo no mercado. Ok? Isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link aqui das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e o nosso curso também para você que é iniciante e quer estar buscando se profissionalizar no mercado. Vou deixar o link aqui na descrição também para vocês darem uma olhada, beleza? Se vocês quiserem também falar sobre mentorias e tal, eu, Sargento Trader, estou disponível para mentoria também, tá? Mentoria à distância especificamente, e por um preço bem acessível, que eu acho que vocês vão até se surpreender quando vocês saberem, tá? Então vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo também, caso vocês queiram conversar comigo via direct. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!